Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte que aborda os processos nos tribunais. Estamos vendo mais precisamente os recursos e vamos no vídeo de hoje tratar do que está destacado aí para os senhores na tela, o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos. Então vamos a esse ponto, sem maiores delongas. Todo ato processual postulatório submete-se a pressupostos para que possa ser apreciado quanto ao seu conteúdo. Daí a existência de dois planos de exame, juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O juízo de admissibilidade dos recursos consiste na verificação pelo juízo competente da presença dos requisitos mínimos para que o recurso possa ser processado e examinado quanto ao seu conteúdo, o seu objeto, o seu mérito. O exame da admissibilidade é sempre preliminar ao do mérito. É antecessor, lógico, portanto. Sendo positivo o juízo de admissibilidade, o recurso é conhecido, admitido, e passa-se para o exame do mérito. Se o juízo de mérito for também favorável ao recorrente, o recurso é provido. Trata-se de fenômeno assemelhado ao que ocorre com a ação. Na ação, o juiz só procederá ao exame do mérito, isto é, da pretensão formulada pela parte, se superado com sucesso o juízo de admissibilidade. Precisam estar preenchidos os pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional, as condições da ação e os pressupostos processuais. No caso do juízo de admissibilidade dos recursos, trata-se de verificar se estão presentes os pressupostos cuja ausência desautoriza o conhecimento do recurso, determinando, consequentemente, em razão de seu não conhecimento, juízo de admissibilidade negativo nessa hipótese, que o tribunal nem mesmo chegue a analisar o mérito desse recurso. Admitido ou conhecido o recurso, o tribunal proferirá o juízo de mérito, dando ou não provimento ao recurso interposto pela parte. O mérito recursal, por sua vez, não se confunde com o mérito do próprio processo em que ele é interposto. O mérito do recurso é definido por aquilo que o recorrente pede como providência recursal. Por exemplo, se a parte recorre contra uma decisão que admitiu um terceiro como um assistente simples no processo, inciso 9 do artigo 1015, será interposto, portanto, um agravo de instrumento, o mérito de seu recurso é a admissibilidade dessa assistência. Ela pede que se reforme a decisão a fim de que se conclua pela inadmissibilidade da intervenção e se indefira o ingresso do terceiro na causa. Isso não tem nada a ver com o mérito da causa em si. Outro exemplo, o autor recorre contra a sentença que negou o julgamento de mérito por faltar um pressuposto de admissibilidade da tutela jurisdicional, verbi gracia, por haver coisa julgada ou por carecer o autor de interesse de agir. O mérito do recurso, nesse caso, é a própria questão que constitui pressuposto de admissibilidade do processo como um todo, a existência de coisa julgada, a presença de interesse de agir como uma das condições da ação.
Por outro lado, haverá casos em que o mérito do recurso razoavelmente coincidirá com o mérito da ação. Num caso em que se tiver julgado totalmente procedente ou totalmente improcedente o pedido e se tiver recorrido integralmente de tal sentença, o mérito do recurso será basicamente o mesmo que o da ação. Trata-se de definir, no juízo de mérito recursal, se a ação é procedente ou não, o que consiste, por sua vez, no juízo de mérito do próprio processo em si, do processo como um todo. Pressupostos de admissibilidade recursal. É, portanto, o primeiro juízo que se faz, juízo de admissibilidade. A parte precisa vencer a análise dos pressupostos de admissibilidade. O recurso tem pressupostos de admissibilidade próprios, inconfundíveis com os da ação e do processo em que ele é interposto. Aliás, um pressuposto processual ou condição da ação pode, em âmbito recursal, ser objeto do próprio mérito do recurso, como visto acima. Os pressupostos de admissibilidade dividem-se em intrínsecos, concernentes ao próprio poder de recorrer, e extrínsecos, atinentes ao modo de exercício desse poder. A distinção é em boa medida artificial, mas é aqui apresentada por ser frequentemente adotada pela doutrina. Os pressupostos intrínsecos são o cabimento recursal, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a ausência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Ao passo que os pressupostos extrínsecos são a tempestividade, o preparo e a regularidade formal do recurso. Vamos analisar o primeiro dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, o cabimento do recurso. Para que se configure tal pressuposto, o cabimento, é preciso que se admita o emprego de algum recurso contra a decisão em questão e que o recurso concretamente empregado seja o adequado para ela. Ou seja, o cabimento é definido pelo binômio admissibilidade versus adequação recursais. O tema será examinado por ocasião do exame de cada uma das espécies recursais, o que faremos a seguir. Mas, desde logo, pode-se dizer o seguinte. Em primeiro lugar, todos os pronunciamentos judiciais são passíveis de embargos de declaração. Ressalvado este recurso, os embargos de declaração, quanto ao mais, segunda consideração. As sentenças, em regra geral, são também recorríveis mediante apelação. Terceira consideração. As decisões interlocutórias não comportam recurso próprio, senão em hipóteses taxativas, caso em que o agravo de instrumento é o recurso adequado. Quarta consideração. Os despachos de mero expediente são normalmente irrecorríveis. Quinta consideração. As decisões monocráticas dos relatores nos tribunais, em princípio, são também recorríveis mediante o recurso do agravo interno. Sexta consideração. Em específicas hipóteses, os acórdãos dos tribunais admitem, dentro de certas condições, recurso ordinário, recurso especial ou recurso extraordinário, a depender do caso. Sétima consideração. As decisões do presidente ou vice-presidente do tribunal que negam conhecimento a recursos especiais ou extraordinários ensejam cabimento do agravo para o STJ ou para o STF, respectivamente, nós veremos que é o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário. E oitava consideração. Os acórdãos do STF e do STJ, em certas circunstâncias, comportam embargos de divergência. A doutrina afirma vigorar o princípio da unirrecorribilidade, chamado também de unicidade recursal. Significa que contra cada espécie de decisão caberia uma única espécie recursal. Mas tal diretriz merece significativas ressalvas, que tornam muito discutível a sua efetiva vigência ou utilidade. Primeira consideração. Como cabem embargos de declaração contra quaisquer pronunciamentos judiciais, todas as decisões que comportem algum outro recurso específico são, na verdade, passíveis de dois recursos, o que fica difícil falar em unirrecorribilidade. Além disso, os acórdãos dos tribunais locais, em regra, podem ser objeto de recurso especial e, ao mesmo tempo, de recurso extraordinário, simultaneamente, ao mesmo tempo. Nesse caso, portanto, e considerando-se também o cabimento de embargos declaratórios, tais pronunciamentos comportam três distintos recursos para impugnar a decisão. Nesse contexto,
A unicidade recursal pode apenas significar que cada tipo de decisão comporta uma única espécie de recurso para cada específico fim. Discurso esse que tende a ser muito genérico e de quase nenhuma serventia prática. Assim, o pressuposto do cabimento recursal tanto será descumprido quando se empregar recurso contra uma decisão que é irrecorrível, quanto quando se impugnar uma decisão recorrível, mas com um recurso errado, que não é cabível, descabível. Nos casos em que houver dúvida objetiva quanto a qual é o recurso adequado, aplica-se o princípio da fungibilidade. Tal princípio não incide apenas no âmbito do recurso, ainda que nele tenha sido originalmente desenvolvido e ali encontre ampla aplicação. Pelo princípio da fungibilidade, um recurso pode ser admitido no lugar de outro, quando houver uma dúvida objetiva a respeito de qual é o recurso adequado. Não pode ter havido um erro grosseiro ou má-fé por parte do recorrente ao optar por uma espécie recursal ao invés de outra. Deve haver um cenário de incerteza quanto ao recurso adequado, que seja objetivamente demonstrável por divergências no plano doutrinário e ou jurisprudencial. A dúvida deve ser objetiva no sentido de não derivar da mera insegurança ou despreparo pessoal do recorrente. Deve pôr-se igualmente para toda a comunidade jurídica. Deve pôr-se a dúvida objetiva a qual nos referimos. No passado, afirmava-se que a fungibilidade recursal só poderia ser aplicada quando, além da dúvida objetiva, o recurso houvesse sido interposto no prazo do recurso correto. Mas essa exigência adicional é infundada. Se há dúvida objetiva, é o que basta. Mesmo porque, se há dúvida objetiva, não se pode sequer dizer com segurança qual é o recurso correto e, por via de consequência, qual é o prazo correto. O Código autoriza expressamente a aplicação do princípio da fungibilidade aos recursos especial e extraordinário, artigos 1032 e 1033, e aos embargos de declaração e o agravo interno, artigo 1024, parágrafo 3º. Essas disposições prestam-se a permitir a aplicação da fungibilidade recursal a esses específicos, independentemente de haver dúvida objetiva. Mas a incidência do princípio não se restringe a tais hipóteses. Aplica-se a todas as outras em que a dúvida objetiva esteja presente. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, vamos dar continuidade à análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade a partir da análise da legitimidade recursal. Tá certo? Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.